Fala, nerds da mente! Hoje o diagnóstico é ficção. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui a gente não faz só resumo de carreira e nem fofoca de bastidor. A gente revela o conflito oculto por trás do mito. E hoje a gente vai falar de um personagem que deixou de ser só um lutador da WWE e virou uma função dentro do sistema. Ele mesmo, John Cena. E eu vou te pedir uma coisa. Esquece por um minuto o Super Cena. Esquece a discussão rasa de se ele é bom ou se ele é chato. Esquece o meme do You Can't See Me. E olha para isso como psicologia de identidade. Porque se tem uma pergunta que resume todo o drama do Cena e que quase ninguém faz é: o que acontece quando você vira um símbolo grande demais para poder mudar? O Cena não foi apenas um face. Ele foi a âncora moral de uma era. E âncoras não balançam. Âncoras seguram o navio. Só que segurar o navio tem um custo. Você fica preso. E aí já começa a primeira reinterpretação que muda tudo. O Cena foi, ao mesmo tempo, o cara mais protegido e o cara mais aprisionado. Vamos ao começo. O Cena surge como um atleta carismático, uma presença que dava para sentir do outro lado da tela. E aí ele encontra uma coisa raríssima no wrestling. Um mantra simples, repetível, universal: hustle, loyalty, respect, never give up. Isso é perfeito para a criança, perfeito para a família, perfeito para marketing, perfeito para uma empresa que precisava de um herói confiável. Só que o que é perfeito para o sistema nem sempre é leve para quem sustenta. Porque quando você vira o herói oficial da companhia, você assina um contrato invisível com ela e com o público. Eu vou ser estável quando o mundo for caótico. Você promete constância. E constância é uma palavra bonita, até você perceber que constância exige renunciar à metamorfose. Presta atenção numa coisa. Personagens de wrestling, para sobreviverem por décadas, geralmente precisam se transformar. O cara muda de fase, muda de tom, muda de energia. Heel turn vira ferramenta de renovação. É quase como o ciclo de vida de um personagem. Você nasce, cresce, satura, quebra, se reinventa. Agora, olha o Cena. Quantas vezes o público pediu um heel turn de verdade? Durante anos. E o que acontecia quando ele flertava com algo mais agressivo? Quando ele parecia entrar numa fase mais escura? Quando ele dava sinais de ruptura? Ele voltava. Ele virava face. Isso não é só booking, é psicologia do papel institucional. O Cena não é um personagem, ele é uma função. Ele foi durante muito tempo o rosto que sustentou a previsibilidade emocional do público massivo. O público massivo não quer ambiguidade. O público massivo quer segurança. Só que a WWE não é só público massivo. A WWE tem duas tribos coexistindo. E você viu isso ao vivo por anos. Nos ginásios, nos estádios. Uma tribo gritava: "Let's go Cena!" E a outra gritava: "Cena sucks!" Isso não era ruído, era psicologia social. Porque o Cena virou símbolo de duas coisas ao mesmo tempo. Para uma parte do público ele era esperança, e para a outra parte ele era o sistema empurrando um herói goela abaixo. Ele virou rosto corporativo. E quando alguém vira símbolo institucional,
a rejeição deixa de ser pessoal e vira política, vira ideológica. Agora imagina o custo interno disso. Você sobe no ringue e metade te ama, metade te odeia. Em qualquer outra vida, uma pessoa reagiria, ficaria amarga, retalharia, explodiria, faria guerra. Mas o Cena não podia, porque o personagem dele não permitia. O personagem dele era o herói resiliente, moral e inabalável. Então ele precisava fazer a coisa mais difícil psicologicamente, sustentar uma persona positiva mesmo sob rejeição constante. Isso exige um tipo específico de autocontenção emocional. E autocontenção repetida por muitos anos não é virtude, é esforço, disciplina, desgaste. Aqui é onde a análise fica interessante. Muita gente confunde autocontenção com equilíbrio, mas equilíbrio é flexível, autocontenção constante é rígida. E rigidez emocional cobra juros. Quando você vira um símbolo, você perde um direito básico, o direito de ser ambíguo, o direito de ser contraditório, o direito de mudar de opinião publicamente sem ser punido, o direito de falhar. Porque símbolo não falha, símbolo inspira, símbolo aguenta, símbolo levanta. O Cena por anos foi treinado para ser símbolo e treinado para sustentar o símbolo mesmo quando o público rejeitava. E é por isso que eu digo, o Cena foi possivelmente o personagem mais psicologicamente difícil de interpretar por tanto tempo. Porque ele não tinha licença para ser humano demais. Isso começa a criar um fenômeno que na psicologia da performance parece muito. A persona começa a colonizar a identidade. No começo você interpreta o personagem, depois você sustenta o personagem fora do ringue. Em entrevistas, aparições, eventos, ações com crianças, campanhas, publicidade, o personagem vira um protocolo social. Em algum momento você não sabe onde termina o papel e começa a pessoa. Isso não precisa ser dramático, às vezes é silencioso. É um tipo de aprisionamento que parece sucesso por fora. Mas por dentro é uma sensação de eu não posso abaixar a guarda. E aí vem a pergunta que muda tudo. Por que o heel turn do Cena nunca aconteceu do jeito que o público hardcore queria? Porque o heel turn não seria apenas uma mudança criativa. Seria uma ruptura de contrato com milhões de pessoas. Seria mexer na estabilidade do símbolo. E simbolicamente o Cena era a resposta da WWE ao caos. Ele era o herói seguro. O herói seguro não pode virar ameaça por muito tempo, porque o sistema depende dele como âncora. Então sim, mesmo quando ele fez o heel turn, ele voltou. Inclusive no final da carreira, com Cody Rhodes, na WrestleMania. Quanto tempo isso durou? Não durou muito tempo, porque o sistema puxou ele de volta. O sistema precisava dele de volta. E talvez psicologicamente parte dele também precisasse. Porque ser âncora dá um tipo de poder, não de ser amado por todos, mas o poder de ser indispensável, de ser necessário. E ser necessário vicia, organiza a identidade. Agora vamos olhar por outro lado. O público que odiava o Cena. Muita gente acredita que aquilo era só uma birra de Smark. E, na verdade, tem algo mais profundo. O público hardcore queria transformação, complexidade, ambiguidade. Um herói que errasse, que quebrasse, que reinventasse. Quando Cena não mudava, a sensação era de repetição infinita. Inclusive, os golpes, os 5 Moves of Doom, que ficaram muito famosos. O Cena ia
repetia os mesmos golpes e ganhava a luta no final. Podia apanhar a luta inteira, mas repetia aqueles 5 golpes, os 5 Moves of Doom, e saía com a vitória. Repetição infinita. Isso gera uma sensação psicológica de que estão tirando a liberdade de escolha do público. Quanto mais a WWE insistia em manter o Cena como um face estável, mais o público hardcore reagia com resistência. Era inevitável. E aí você entende o que o Cena sucks não era só ódio, era a tentativa do público de recuperar controle sobre a narrativa. Era uma guerra simbólica pelo direito de o personagem evoluir. Só que a WWE por anos escolheu outro caminho, proteger a função. E quando você protege a função por tempo demais, você cria uma prisão dupla, a prisão do personagem e a do público que quer mudança. É por isso que o Cena virou um fenômeno cultural. Ele não era só um lutador, ele era um campo de batalha psicológico entre 2 audiências e uma instituição. Agora olha o que acontece quando o Cena começa a expandir para fora da WWE. Hollywood, filmes, papéis cômicos, papéis mais humanos e flexíveis. Isso é fascinante porque agora fora do ringue, ele pôde experimentar algo que dentro do ringue ele não podia. Multiplicidade. Ele pôde ser ridículo, vulnerável, errado, humano. Isso é libertador para alguém que passou anos sustentando um arquétipo fixo. E aqui vem a tese central do vídeo. O Cena não era apenas um lutador fazendo um personagem. Ele era um personagem fazendo o lutador. A persona estava tão institucionalizada que o homem precisava existir dentro dela como se ela fosse um uniforme permanente. Isso explica porque o final da carreira dele é tão simbólico. Porque o final não é sobre mais uma luta, é sobre dissolução, é sobre o descanso do mito. E o momento perfeito para representar isso foi quando ele enfrentou o Gunther e perdeu. Presta atenção, essa derrota tem um peso que vai muito além da estatística, porque como o lema do Cena sempre foi Never Give Up, muita gente pode olhar isso e pensar, como assim ele perdeu, ele bateu pro Gunther, se o lema dele era nunca desistir? Mas isso é confundir lema com invencibilidade. Never give up não significa nunca perder. Significa não abandonar o que você é. Mas tem um detalhe cruel. Se o que você é virou uma prisão, insistir nisso para sempre pode ser a pior forma de desistência. Desistência de viver fora do mito. Quando ele perde para o Gunther, e perde de um jeito que não deixa espaço para o herói invencível voltar e consertar tudo, eu não vejo contradição. Eu vejo ressignificação. Eu vejo um símbolo aceitando o limite. Eu vejo o sistema dizendo, agora existe outro pilar. Eu vejo um homem finalmente se permitindo não ser âncora do mundo. Porque o verdadeiro give up não é bater e perder a luta. O verdadeiro give up é perder a liberdade de ser alguém além do personagem. E aquele momento parece um fechamento de ciclo. A lenda descansou. Não porque o Cena ficou fraco, mas porque o homem se permitiu ser humano. E é isso que o público mais difícil às vezes demora para reconhecer. Deixar um ícone perder, bater, dar o tap out, não é destruir o ícone. Às vezes é libertar o ícone do papel impossível de ser eterno. Se você olhar por esse ângulo,
John Cena vira um dos personagens mais trágicos e, ao mesmo tempo, mais admiravelmente disciplinados da WWE, porque ele sustentou uma função por anos, mesmo sob rejeição, sem virar cínico. E isso é raríssimo. E agora eu quero te devolver uma pergunta, porque ela resume todo o vídeo e é perfeita para comentários. Você acha que o Cena foi o lutador mais protegido da WWE ou mais preso? E qual você quer ver no próximo vídeo? Randy Orton, Roman Reigns, Triple H, Brock Lesnar? Se você curtiu esse tipo de análise psicológica aplicada à cultura pop, deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala só de luta, a gente fala de identidade, mito e mente humana. E lembre-se, a mente humana escreve melhores roteiros que Hollywood.